Olá, meu irmão. Boa noite, tudo bem? Nós estamos aqui nesse vídeo para dar continuidade aos nossos estudos, do grupo Entre Amigos, o grupo de homens da nossa igreja, da Igreja Presbiteriana de Brasília. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante e central, da nossa fé cristã, que é sobre discipulado. E aí o tema que foi dado, é discipulado, um ato de obediência. Então eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, lá no finalzinho, em Tito, capítulo 2. Livro de Tito, capítulo de número 2. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo de número 10. Diz assim a palavra do Senhor. Tito 2, do versículo 1 ao versículo 10. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te, verso 7, pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Pai, dai-nos a tua graça, que teu Espírito Santo fale o nosso coração nessa noite, por meio dessa mensagem, desse estudo, e que possamos ser edificados e confrontados e desafiados para a glória do teu nome. Amém. Discipulado, um ato de obediência. Quem é pai sabe o poder que a paternidade tem de influenciar os filhos. Ainda mais quando os filhos são pequenos, não é verdade? Vez e outra que os meus meninos pegam as minhas roupas, calçam os meus sapatos, colocam a minha gravata e dizem assim, papai, eu sou você. Às vezes eles pegam a minha boina ou a cruz que eu gosto de usar, o crucifixo vazio, e eles vestem, eles colocam esses adereços e falam assim, papai, eu sou você. Percebe? Nós temos o poder de influenciar, nós temos o poder de fazer com que os nossos filhos nos imitem e vejam a nós como referência. E isso às vezes gera no meu coração um sentimento de alegria, de gratidão, mas às vezes de temor e de medo, porque é uma responsabilidade grande. E afinal, toda referência tem o poder de moldar. Eu quero iniciar essa exposição, esse estudo, fazendo uma pergunta para você. O que é fazer discípulos para você? Se te perguntassem, o que é fazer discípulos? Como você responderia a essa pergunta? Paulo começa instruindo Timóteo, dizendo, olha, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Tito estava sendo instruído por Paulo, e nessa instrução, Tito deveria discipular a igreja cristã em Creta na sã doutrina. Mas por que Paulo diz a Tito que tem que ser na sã doutrina? Não poderia ser alguma outra mensagem? Uma mensagem estilo autoajuda, ou uma mensagem tipo coach, sabe? Potencialize aquilo que você tem dentro de si, potencialize o que tem dentro de você. Não poderia ser uma mensagem menos ofensiva aos ouvidos? Não. Tem que ser a sã doutrina, porque só ela tem o poder de moldar
o coração humano. Apenas a doutrina, a mensagem bíblica, é poderosa o suficiente para esquadrinhar a alma humana e tornar o coração humano sensível e inclinado às verdades de Deus. Tito, então, deveria, pela palavra, ensinar, instruir e moldar homens idosos e mulheres idosas. Versos 2 e 3 vai nos mostrar essa realidade. Tito deveria, pela palavra e na palavra, instruir, moldar e discipular os homens idosos para serem discípulos de Jesus Cristo. Tito 2, verso 2. Mas qual era o contexto da igreja cristã em Creta? Se você for para o capítulo 1, versículo 5 de Tito, você vai ver que é um contexto onde os homens eles não tinham temperança. Porque se você for ver no capítulo 2, verso 2, Tito vai dizer assim, quanto aos homens idosos que sejam temperantes. A igreja de Creta era uma igreja bagunçada, ela não tinha ordem. Paulo deixa Tito em Creta para que Tito pudesse colocar essa igreja em ordem. E quando a gente pega a palavra temperança no grego, phalios, significa não dado ao vinho, à embriaguez. Provavelmente, os homens da igreja cristã em Creta, eles eram dados a bebida e ficavam facilmente embriagados. Uma igreja sem ordem. As mulheres idosas também deveriam ser instruídas, discipuladas por Tito. Uma palavra importante é a palavra não caluniadoras, no versículo 3, porque a palavra caluniadora no grego, ela tem uma perspectiva do grego, que significa diabolos, né? Ou seja, a palavra caluniador no grego significa diabolos. Então Tito deveria colocar essa igreja em ordem, tanto ensinando os homens a não serem dado ao vinho, à bebida, e as mulheres a não serem caluniadoras. Caluniar é falar algo falso sobre alguém, é criar algo sobre outra pessoa de forma falsa, é acusar outra pessoa de maneira falsa. E quem tem o papel de acusação? Não é a igreja, não é os discípulos. Ou seja, a igreja cristã em Creta, ela estava com uma espiritualidade ordinária completamente o quê? Confusa. Mas Tito colocaria essa igreja em ordem por meio de duas ações. A primeira, ele deveria estabelecer presbíteros na igreja. Lá em Tito, capítulo 1, do verso 5 ao verso 9, nós vemos isso. Mas não era qualquer homem que deveria ser presbítero. Existe uma qualificação para isso. E a segunda ação de Tito para colocar a igreja em ordem era o quê? Formar discípulos. E é aqui que eu quero conversar com você. Tito deveria, pela palavra, discipular, ensinar e moldar as mulheres e os homens. Os homens na temperança, as mulheres em não ser caluniadoras. E a igreja de Creta, ao ser discipulada, ela seria uma igreja discipuladora. Ou seja, Tito iria discipular as mulheres idosas. Para qual finalidade? Verso 4. A fim de instruírem as jovens recém-casadas. Percebe? Mulheres idosas sendo discipuladas para se tornarem discipuladoras de mulheres mais jovens. Preste atenção. Tito faria das mulheres idosas discípulas de Jesus. E essas mulheres, como eu acabei de falar, elas discipulariam as mulheres mais novas. Mas essa instrução, esse discipulado, deveria ser vivenciado aonde? Na igreja? No trabalho? Nas relações de amizades? Também. Mas primariamente no ambiente familiar. Se você ler o verso 4 e o verso 5, você vai ver esse ambiente de família. E por quê? Porque é no seio familiar que o meu coração se manifesta de uma maneira mais clara, mais sincera. Os discípulos devem vivenciar sua espiritualidade forjada em Jesus, primeiramente na sua casa, com a sua esposa, com seus filhos. Ou se você não é casado, com seus pais. É nas relações mais íntimas que, de fato, testifica-se o coração, se o coração foi transformado pela palavra ou não. Talvez, é por isso que Paulo, quando ele começa a falar das qualificações dos presbíteros, ele começa na relação familiar, com a esposa, com os filhos. Eu quero
trazer um exemplo, uma ilustração. Há alguns anos atrás, eu pastoreei uma mulher que nasceu na igreja, mas da sua adolescência até a fase adulta, ela estava fora da igreja, vivendo de forma torta. E ela compartilhou comigo o porquê que ela teve repúdio à igreja, repúdio ao próprio evangelho. O pai dela é pastor e ela disse que com 10, 12 anos estava no culto e o pai estava domingo à noite no púlpito pregando contra a prática do adultério é pecado, e por aí vai. Ela disse que voltaram para casa, estavam dormindo. Por volta de 3 horas da manhã, ela acorda, vai até a cozinha para beber uma água e ela vê a porta do quarto da empregada entreaberta com a luz acesa. Criança, 10, 12 anos, ela vai até o quarto. Quando ela chega no quarto, ela se depara com o pai tendo relação sexual com a empregada doméstica. Quando ela vê aquilo, a sua referência agindo de uma maneira diferente da forma que ele fala, que ele estava falando, ela cria uma barreira contra a igreja e contra o evangelho. Percebe o poder que as referências têm sobre nós, de nos influenciar e de nos moldar, tanto positivamente quanto negativamente. Paulo está nos mostrando aqui em Tito capítulo 2 que a igreja ela não pode ser composta apenas de homens e mulheres mais velhos, mas deve haver entre eles jovens. No versículo 6, Paulo vai dizer que Tito deveria ensinar, instruir, discipular, moldar, forjar o coração dos jovens na palavra e pela palavra. E uma palavra que chama atenção aqui no verso 6 é que Paulo está dizendo que Tito deveria ensinar esses jovens a serem criteriosos. A palavra criterioso, no grego, sofrôneo, tem o sentido de controlar as paixões, de controlar os desejos. Paulo está dizendo para Tito, olha, você tem que discipular os jovens e mostrar a eles que na palavra e pela palavra é possível controlar os desejos e as paixões. Não sei se você percebeu, mas até agora eu mencionei mais de 8 vezes que o discipulado ou o discípulo ele é forjado pela palavra. E mais de 5 vezes a palavra coração. Por quê? Fazer discípulos é uma questão do coração. E nós vamos voltar já já para falar um pouco dessa perspectiva do coração. Queridos, a igreja erra quando ensina que fazer discípulos é apresentar Jesus. Isso é evangelização. A igreja erra quando fala que fazer discípulos é só colocar a pessoa para participar de uma classe lá na escola bíblica dominical. A igreja erra quando pensa que fazer discípulos é só pegar alguém que não sabe nada do cristianismo e encher essa pessoa de informações sobre a fé cristã. Seja sincero com você. Em algum momento da sua caminhada, ou então até hoje, você já pensou ou você ainda pensa que fazer discípulos ou discipulado é uma mera transmissão de informações, não é verdade? Quando a igreja age dessa forma, ela não está formando discípulos. Ela só está produzindo e reproduzindo homens e mulheres que estão abarrotados de informações, de conhecimento, mas muitas vezes com o coração frio, não inclinado e não disposto ao Senhor. A igreja incentiva uma mera prática esvaziada de sentido. Fazer discípulos envolve 2 ações intencionais. A primeira dela é a ideia do imitar, mimetai, da ideia do exemplo. Fazer discípulos tem uma profunda relação com a imitação. E eu sei que você sabe que todos nós devemos fazer discípulos que imitem quem? Jesus. É a famosa imitatio Christis da antiguidade. Todavia, no processo de discipulado, é natural aquele que é o discipulado, né, ou aquele que é o discipulador, é natural ele se tornar a referência daquele que está sendo discipulado. E aí, naturalmente, vem a imitação. Eu tenho homens, pregadores, pastores, que são referências para mim. E vez ou outra me vejo agindo como eles. A grande pergunta é, quem são as referências dos nossos jovens hoje? Dos jovens da nossa igreja? Deveria ser a gente.
os homens mais velhos, as mulheres mais velhas. Quem foi a referência de Tito e de Timóteo? Paulo. No versículo 7, no versículo 8 de Tito 2, Paulo vai dizer que Tito deveria ser padrão de boas obras e do ensino. Ou seja, Paulo está dizendo, Tito, você tem que discipular os homens mais velhos, as mulheres mais velhas, os jovens, mas você tem que ser o padrão, você tem que ser o modelo, você tem que ser o exemplo. Esses homens, essas mulheres, esses jovens, eles têm que olhar para você, Tito, e ver você um padrão, e ver em você Jesus, e querer te imitar, porque eles veem Jesus em você. Essa é a primeira ação intencional no discipulado, a imitação. A segunda ação intencional, aí vem naquela perspectiva do coração, que eu disse que voltaríamos. E vamos falar aqui sobre o coração no discipulado. Fazer discípulos, preste atenção, fazer discípulos é reformar o coração. Discipulado não é treinar a mente com verdades sistematizadas apenas. Discipulado ou discípulo é aquele que teve o coração reformado pela palavra. E reformado aqui não é a perspectiva de que para ser discípulo tem que ser aquele que segue a teologia reformada. Apesar que eu acho que é a teologia mais coesa com toda a Bíblia. Existem pessoas que seguem outras linhas teológicas e que são discípulos sim de Jesus. Entende quando digo que a igreja erra quando apenas transmite informação? Fazer discípulos é pela palavra, pela sã doutrina, formar homens, mulheres, jovens, crianças com corações transformados, reformados, inclinados ao evangelho, corações cuja disposição e desejo seja de fato adorar a Deus com toda a sua vida. Discipulado, então, é a formação de novos hábitos no coração que foi reformado pela palavra. Eu vou repetir. Presta atenção. Discipulado é a formação de novos hábitos no coração que foi reformado pela palavra. Deixa eu ser mais claro. Discipulado, ou fazer discípulos, não tem nada a ver com um curso de 6 meses ou de 1 ano na escola bíblica dominical. E essa é a mentalidade da maioria das igrejas, da maioria dos crentes. Curso não forma, ou melhor, curso não reforma coração, apenas molda a mente. Pastor, então o que é fazer discípulos biblicamente? Pensa comigo, Josué andou com Moisés. Moisés foi a referência de Josué. Eliseu caminhou com Elias. Elias foi a referência de Eliseu. Timóteo e Tito caminharam com Paulo. Paulo foi a referência desses jovens. Os 12 discípulos andaram, caminharam e viveram com Jesus. Jesus foi a referência deles. Fazer discípulos é caminhar juntos. É um relacionamento onde o evangelho é ensinado no cotidiano da vida, no ordinário. Presta atenção. É na caminhada da vida que a gente vai reformando o coração, os desejos, as intenções. O discipulado é a espiritualidade da comunhão. Fazer discípulos é muito mais do que salas, quadros, slides. Forjar discípulos é o tempo junto no café, é o tempo junto na sorveteria. E em meio a tudo isso, as conversas surgem, as dúvidas aparecem, os sofrimentos são expostos. E em meio a toda essa dinâmica da vida, no meio da conversa, pela lente do evangelho, o coração humano vai sendo reformado pela palavra. A igreja de Jesus, ela somente será sal da terra e luz do mundo quando ela fizer discípulos que imitem a Jesus Cristo. Porque essa foi a maneira que Jesus iniciou a igreja nos tempos primitivos.
ou deu continuidade a ela nos tempos primitivos, ele chamou 12 homens, andou com eles, caminhou com eles, teve tempo com eles, gastou tempo com eles, comeu com eles, viajou com eles, dormiu com eles, ensinou a eles, moldando o coração desses homens, forjando o coração desses homens, reformando o coração desses homens. E foram esses homens que se tornaram os discípulos de Jesus, a ponto de, desejando imitar a Jesus Cristo, entregaram as suas vidas pela causa do Evangelho. Fazer discípulos não é um curso, não é um módulo, não é colocar pessoas numa sala de aula e jogar informações. Fazer discípulos é andar e é caminhar com as pessoas. Mas sabe por que fazer discípulos é difícil? Porque a gente não quer gastar tempo. A gente não quer doar os nossos ouvidos, o nosso tempo, o nosso dinheiro para caminhar com as pessoas. A gente não quer muitas vezes se importar com elas. Fazer discípulos é um ato de obediência. E para fazer discípulos, você precisa andar com a pessoa, caminhar com a pessoa, ouvir a pessoa, orar com a pessoa, ensinar na palavra e pela sã doutrina as verdades do Evangelho a essas pessoas. Não é a regra, mas muitos pais deixam de ser referência para os filhos porque as ações diferem da fala. A igreja deixa de ser referência para o mundo quando ela deixa de imitar a Jesus Cristo. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado por esse tempo de estudo e de reflexão na Tua Palavra. Ajuda-nos a discipularmos as pessoas, a gastarmos tempo, a caminharmos com elas na vida ordinária, no cotidiano, para que em meio às dúvidas, aos problemas, aos sofrimentos, o nosso coração possa ser reformado, transformado pelo Evangelho do Senhor. Nos perdoa, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, um forte abraço e fica com Deus.